Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no YouTube da Eletroonco. Hoje nós vamos falar aqui com a Daniele Salvaia, fisioterapeuta, nossa amiga. Muito obrigada aqui pela sua presença. E vamos para mais um episódio aqui do YouTube para a gente conhecer assuntos aí da fisioterapia em oncologia. Antes de eu dar a palavra aí para a Dani falar, eu vou apresentá-la. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia oncológica pela Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, COFIT 2019, é pós-graduada em fisioterapia oncológica, tem formação em avaliação e tratamento multidisciplinar da dor pela Faculdade de Medicina da USP e ministra cursos voltados para o desenvolvimento de técnicas, tanto na área oncológica como na dor. Mas a Dani é mesmo conhecida pelos cursos que ministra de Dry Needle em oncologia. Dani, muito obrigada aí pela sua presença e participação aqui no nosso canal. Puxa, me sinto honrada, porque já assisti vários vídeos de várias colegas aqui no canal da Eletroionco. Estar aqui hoje, para mim, fico muito honrada mesmo, né? Que você sabe a admiração que eu sinto por você, pela Ju, não só pela profissional, que eu já conhecia há muito tempo, mas pela pessoa que vocês são. Então, eu acho que é isso que engrandece a nossa área, né? A gente tem pessoas tecnicamente maravilhosas e humanamente maravilhosas também. Isso é muito bom, porque dentro da oncologia, essa é a diferença, né? Com Né, certeza, é Laura? um tipo de paciente que precisa de uma humanização Exatamente. maior. Todos precisam, né? Mas na oncologia, É, com certeza, aí precisa bastante. Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo entendendo, né, o que que é o dry needling. Muita gente pergunta, dry needling é a mesma coisa que a acupuntura? Quando a gente vai usar nas pacientes, elas falam, né, mas você vai fazer acupuntura? Eu falo, não, é é, dry needling, é outra coisa. Então, o que é esse dry needling? essa confusão acontece mesmo, né? Em muitos dos nossos pacientes, até de profissionais, né? Então, são técnicas totalmente diferentes. A única coisa que é similar é o material com que a gente aplica a técnica. Então, nós utilizamos a agulha da acupuntura por ser uma agulha de um filamento fininho, né, estéreo, porque na verdade o dry needling poderia ser aplicado com qualquer agulha, mas para conforto do paciente, a gente utiliza a agulha da acupuntura e gera aí essa confusão, porque quando a gente vai aplicar no paciente, a gente tem que explicar o que vai fazer. Então, eu explico: olha, eu vou colocar uma agulhinha da acupuntura. Então, assim, já começa daí o modo, né? Que a gente precisa ser bem explicadinho nesse contexto. E a acupuntura, ela vem aí das questões, né, orientais, o dry já é ocidental, então já começa daí essa diferença, né? A acupuntura tem essas questões aí de meridianos, de equilíbrio energético, que sim, não tem nada a ver com o dry needling. A função do dry needling é que a gente, para ficar bem assim, claro, inative pontos gatilhos da musculatura dos nossos pacientes que limitam o movimento e também geram dor. Né? Então, assim, não tem nada a ver com esse equilíbrio energético, gera alguns questionamentos, né? Ah, e se eu agulhar o mesmo ponto da acupuntura? Isso pode realmente acontecer, só que na acupuntura a gente deixa a agulha, né, introduzida na pele, na musculatura do paciente por 20, 30 minutos. O dry needling não, a coisa acontece muito rápido. Então, assim, 90 segundos a gente já tira essa agulha que já fez o trabalho que tinha que ser feito, né? Então, não chega a entrar aí, ter esse atrito com a técnica da acupuntura, porque não chega a dar essa questão energética e tudo mais, né? A diferença básica é essa E aí. olha, eu vou falar para vocês, eu uso o Dry Needle na minha prática e realmente o resultado é muito rápido, né? Aparece, a gente ganha aí amplitude de movimento, melhora da dor aí com facilidade. Então, para quem está nos assistindo aí, dá uns exemplos de como a gente pode usar, qual é o paciente oncológico que se beneficia aí do Dry Needle. Uhum. Se a gente for pensar no que é baseado em ciência, que é o que a gente tem que discutir, obviamente, os estudos são voltados para a aplicação do dry needling na síndrome dolorosa miofascial. Então, o que é essa síndrome? A gente precisa entender que ela está presente dentro de uma dor crônica, que é onde entra, inclusive, as dores oncológicas, num contexto de quase 90% das pessoas que sofrem de dor.
Só que essa síndrome, ela não é assim muito avaliada, ela é muito negligenciada. Por quê? Precisa do olhar crítico de quem está tratando, do conhecimento de que ela existe do profissional, né? Existem alguns critérios para a gente diagnosticar essa síndrome e ela passa despercebida, né? Então, quando a gente tem esse olhar voltado para tratar essa síndrome, a gente consegue trazer o dry needling como efetividade para ela. E nos nossos pacientes oncológicos, existem estudos que mostram que essa síndrome está presente em pacientes com câncer de cabeça e pescoço e cânceres de mama. E pouca gente que atua em oncologia sabe que essa síndrome está lá, né? Então, o que o Dry Needling faz? Ele potencializa o nosso atendimento, né? Então, o que eu percebi, Laura, assim, na minha prática clínica, eu tinha um atendimento convencional, como a gente costuma, né? Pega esse paciente, faz o alongamento, fortalecimento. Então, esse era o meu trabalho há alguns bons anos atrás. Quando eu aprendi a técnica do dry para tratar dor crônica, né, que eu fiz o curso de dor na USP e voltei meu olhar um pouquinho também para os pacientes com dores crônicas. Eu comecei a perceber dentro da onco, que eu também atuava muito, a mesma característica de dor. Falei, puxa vida, então assim, o dry needle não precisa só estar presente em pacientes não oncológicos, por que não trazer para oncologia? E aí eu comecei a aplicar a técnica meio que de abelhuda mesmo. Eu falei, ué, é a mesma síndrome, é a mesma lógica, né? E aí eu comecei a colocar, introduzir agulha na musculatura desses pacientes. E aí, quando eu ia executar o alongamento, eu vi assim uma execução rápida. Eu falei, nossa, e aí eu fui fazendo isso diariamente em todos os meus atendimentos. Então, o que o Dry faz? Ah, então você não alonga mais? Você... Não, ele potencializa. Então, se antes a minha paciente precisava ir até mim 10 intervenções, 12, hoje em 6, posso falar com segurança, ela sai reabilitada, assim, conseguindo fazer uma rádio. Claro que existem casos e casos, mas a gente está generalizando, né, nesse contexto que a gente está conversando. Ela consegue aí se preparar para uma rádio. Então, assim, eu percebi essa diferença, né? Então, os meus atendimentos são focados em trazer função e melhora da dor. O alongamento, o fortalecimento, eu explico para ela fazer na casa dela, porque eu coloco ela como protagonista do tratamento dela, né? A gente precisa um pouco parar com esse conceito de que nós, fisioterapeutas, é que temos que cuidar do paciente. A gente é coadjuvante nesse contexto, né? Eles é que têm que ficar à frente do tratamento deles, né? Então, assim, eu explico, olha, em casa você vai fazer assim, assim, ainda falo da aranhinha, né? Faz um chuveiro, tem todo esse contexto da oncologia que a gente ainda carrega, mas, assim, o resultado é muito bom e assim, resolve tudo? Calma, né? Eu acho que uma técnica, quando a gente começa a ver que resolve qualquer coisa e tudo, a gente tem que dar um sinal de alerta aí que alguma Confiar coisa já, né? Com é. certeza. Acho que você falou duas coisas muito importantes, né? Uma, que essas técnicas todas, mesmo os agentes eletrofísicos que a gente usa muito, né? São um Uhum. componente da sua sessão, Isso, né? Não é porque você aprendeu aquilo que você vai desistir de todo o resto, né? É uma coisa que vem somar aí ao tratamento que exato. a gente faz. E a segunda Isso, coisa que eu vejo é assim, é encurtar o tempo de reabilitação, né? Porque a reabilitação em si é uma coisa repetitiva, uma coisa que o paciente precisa sair da casa dele, ir lá, né? E muitas vezes aí ele está trabalhando ou ele estava fazendo uma outra atividade, ele teve que parar. Então, assim, não existe mais espaço para aquelas coisas, né? Eu fui 50 vezes na fisioterapia, né? Então, a gente é. precisa hoje reabilitar em 5. Quer dizer, por que que eu Isso, fiz em 5 e o outro fez em 50? E aí, por isso, de repente, a minha agenda está lotada e a tua não, né? Porque eu fui é, fazendo cursos, atualizações, e uma coisa que é relativamente simples de fazer depois que você domina a técnica, né? com Que é o dry certeza. needling, soma bastante, né? Aí na sua sessão. E quando você estava Isso, falando, né, da síndrome miofascial, aí você ganha uma série de coisas, né? Por exemplo, o músculo melhora e aí a amplitude de movimento isso, vem junto, né? isso, isso. E assim, e o que eu acho muito importante, Laura, até assim,
Você sabe desse meu desejo enorme de fazer a ciência, né? Tenho até seu apoio aí, fico muito honrada por isso, que é também trazer essa realidade, assim, porque no meu contexto de tratamento, existe existe pacientes vulneráveis financeiramente. Então, eu consegui também ajudar, a gente consegue ajudar até nesse contexto. Então, se a gente for levar isso para o âmbito de SUS, por exemplo, né, e aplicar a técnica, além de trazer conforto e função rápida para o paciente, diminui custo, né? Então, eu acho que não é simplesmente uma técnica qualquer. Ela tem todo um contexto por trás. Então, quando eu falava para o paciente, Vinícius, tem mais 2 vezes que vai dar certo? Ela fala, mais duas, porque culturalmente a fisioterapia se estende 10, 20, 30 sessões, né? Então, assim, a adesão já é diferente, porque ela sabe que vai terminar. Então, se ela vai naquelas É. intervenções, porque E ela ela vê sabe que é aquilo, resultado, né? entende? Então, assim, eu vejo também desse lado, sabe? Né? De a gente ainda conseguir ajudar nesse contexto social mesmo, né? Então, é muito bacana. E nas questões fisiológicas da técnica, quando eu aplico uma agulha e ela consegue disparar aí um que a gente chama de twitch, né, um termo técnico, ela consegue fazer com que os filamentos lá do sarcômero da musculatura relaxem. Então, se eu tenho uma musculatura encurtada, porque eu tenho um ponto gatilho, para quem não entende ainda muito bem o que é um ponto gatilho, bem basicamente assim, é um nó, vamos pensar assim, né? É uma sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Então, quando essa banda tensa muscular está tenso, eu tenho todo um conjunto, uma estrutura pequena que me limita o movimento. Então, quando esse músculo relaxa, eu já tenho uma liberação dessa actina e miosina, eu consigo ter essa amplitude. E do contexto doloroso, quando eu tenho esse ponto gatilho, existe aqui, fisiologicamente, uma falta de oxigenação, né? Ele impede isso, né? De fluxo sanguíneo. E isso, quando a gente entende de dor e estuda dor, isso vai dar todo aquele contexto de mecanismo nociceptivo, né? Que vai chegar até o sistema nervoso central, de que tem dor, né? Então, existe esses dois mecanismos quando a gente trabalha com agulha. Então, quando eu coloco essa agulha, que começa, o cérebro, né, entende que ali aconteceu uma injúria, que ele precisa liberar substâncias endógenas no nosso organismo para combater aquele processo inflamatório, a dor também melhora. Então, é esse o contexto fisiológico, biológico, assim, do dry needling, né? Por isso que trabalha nessas duas vertentes, da dor e da musculatura, né? Da amplitude do movimento. Muito bacana. Eu estou ouvindo você falar e pensar como é importante fazer uma boa avaliação, né? Se você não faz uma Muito. boa avaliação, você tem a agulha na mão, até pensa no dry needling, mas faz no lugar errado. Exatamente. E assim, no curso que eu faço do Dry, eu ensino sobre dor, porque o profissional precisa entender primeiro o que é dor, como avaliador, para saber se a técnica, inclusive, serve para aquele tipo de tratamento, né? Então, assim, a gente vê várias coisas na internet, né? Você sabe que a internet é um mundo, né? Tem de tudo. E não é querendo ser antiética, mas eu já vi pessoas dizerem que o dry serve para dores neuropáticas. Então eu fico pensando, né? Viu? Eu vou causar uma injúria no nervo, porque eu estou aplicando uma agulha, né? Então, assim, ajuda na dor neuropática no sentido assim, se eu tenho uma dor nociceptiva impactando uma questão neuropática. Por exemplo, eu tenho um músculo tão rígido, de uma maneira tão tensa, que está ali aprisionando a região neural, que está desencadeando uma dor neuropática. Mas é uma consequência. Então, solto o músculo, libero essa musculatura, que libera esse trajeto neural. Então, não é propriamente que o dry needling trata dores neuropáticas. Ele não vai tratar uma neuralgia do trigêmeo. Eu vou aplicar o laser, eu vou fazer outras técnicas para tentar ajudar essa questão neuropática, né? Então, assim, saber avaliar um paciente com dor é fundamental, porque você sabe qual técnica, qual recurso que você tem, que você vai oferecer de uma maneira adequada, né? Por isso que eu acho que nem tudo serve para tudo.
É, Quando e fala a serve gente para sai, tudo, eu fico meio suspeito, e a gente sai né? dessas coisas do protocolo, né? Do tipo, olha, dry needling é isso, usa assim tantas vezes, vai dar certo. Você precisa compreender, nós precisamos de profissionais da saúde que raciocinem, né? Que olhem o paciente, que coloquem a mão, saibam avaliar. Com certeza eles vão Exatamente, ter resultados aí melhores, né? Ô Dani, com nós certeza. precisamos ter cuidado para colocar essas agulhas, alguma coisa pode dar errado. Fala um pouco Nossa, sobre e ó, como pode. Eu falo no, né, quando eu explico sobre o dry, eu falo, toda técnica tem pode causar um problema aí para o paciente, até atividade física. Muita gente acha, ai, que é ingênua. Não, faz errado, faz em excesso para ver o que acontece, né? Então, tem sim. Então, o dry needling, ele é uma técnica que exige preparo, estudo, né? Não é pegar uma agulha e colocar. Um dos maiores riscos é o pneumotórax, esse é o que né? todo mundo tem medo, né? Medo, mas assim, quando você pega a destreza da técnica, esse risco minimiza muito, né? Porque, assim, não é mínima, assim, pouquíssimos casos acontecem, né? Porque se você fizer uma boa formação, né? Formação online, eu não consigo entender como isso acontece. Formar profissionais pelo computador para fazer dry needling, eu acho uma coisa estranha. E a gente precisa explicar muito bem. Então, quando chega nessa parte, nesse momento do curso, para tudo, que agora é a parte mais importante do curso, né? Vamos aprender como não fazer. Né? Ai, que medo, todo mundo que medo. Que bom que todo mundo tem medo. Que aí fica Porque o bom responsável, né? é ótimo. Então, assim, mas na hora, assim, existe o risco porque é preciso ser dito, né? Mas bem aplicado, tem técnica para evitar. Eu preciso conhecer a anatomia, eu preciso entender a anatomia, biomecânica de movimento para aplicar dry needling. Eu conhecendo a anatomia aqui, tudo encaixotado aqui, né? Quando o meu paciente deita, decúbito ventral, eu vou aplicar o dry na região posterior, trapézio, eu já tenho que estar aqui na minha cabeça que embaixo tem o pulmão, né? Ele é gordinho, ele é magrinho, tá sarcopênico, não tá? Quanto que eu posso colocar dessa agulha? Vou colocar reta? Não, tem técnica. Vamos colocar inclinado. Então, assim, existe técnica e dá muito certo. Cabeça e pescoço é um lugar que todo mundo morre de medo, né? Por conta de via jugular, artéria, mas sabendo também anatomia, trígonos, né? Que a gente precisa também aprender para aplicar o dry, dá certo. O resultado é ótimo. Ah, isso dá mesmo, gente. Eu sou testemunha. Né? A gente tem usado, é muito bacana, né? Os resultados aí que a gente vê nos nossos pacientes. Você vê o mercado do dry needling no Brasil, né? Por exemplo, na área de onco, que eu vejo tão pouca gente usando. Eu percebo assim, Laura, eu não conhecia outro profissional que usava na onco, porque assim, ao contrário, que eu tive né, essa predisposição em fazer na área da onco, quando eu fiz as minhas formações em DRY, não pode aplicar na oncologia, né? Mas por quê? É falta de conhecimento de quem não é da área da oncologia. Não É que entende a nem fisiologia. eletrotermofototerapia. Isso, é a Não pode. mesma coisa. Pode, Não, né? Não é em todo isso, mundo, não é de qualquer jeito, mas nós já temos larga evidência científica aí, né? exato. É exatamente isso. Então, assim, quando um colega faz um curso de DRY e não tem nenhum contato com onco, é mais fácil ele dizer é contraindicado na área da oncologia, né? Então, assim, isso é uma inverdade, porque obviamente é contraindicado eu colocar em cima de um tumor. Para quê? É. Qual é a função que a gente quer tratar um tumor? Não cabe a nós, né? Então, assim, eu acho que é isso. E aí eu não conheço um outro profissional que ministre cursos de dry na oncologia. Então, assim, eu tive essa ousadia, eu tive o apoio aí, a parceria, né, de algumas pessoas importantes e que acreditaram, porque quando eu apresentei, nossa, não, né, é uma novidade, realmente é uma novidade, né? Mas é uma novidade que vai dar certo. E eu acredito que, às vezes, a gente desanima um pouco, né? Mas eu acho que todo começo é difícil, né, Laura? Assim, e eu sou esse começo, né? Eu sou esse começo no dry. E assim, eu não vou desistir, porque eu acho que é uma técnica que ajuda muito os pacientes. A melhora, assim, de alívio,
é muito bom. Então, ainda que tenha momentos que a gente fale, ah, isso não vai dar certo, porque a gente tem isso, né? É, eu não vou deixar assim que as coisas andem sem É, não ensinar o deixa caminho. mesmo, porque você vai multiplicando, a gente vai aprendendo, vai fazendo, e muitas pacientes aí são beneficiadas, né? Porque É, na ortopedia, né, traumatologia já se usa bastante, né? Já muito, é bem muito, disseminado. muito. Na área da ortopedia se usa demais para as dores. É, isso há anos. É que na onco realmente é uma novidade. E eu espero engajar muitos colegas. Ah, com certeza. E é uma coisa que é relativamente barata, né, Dani? Depois que Nossa, é você faz a muito barato, Laura. formação, as agulhas são baratas, né? Nossa, olha, uma caixinha de agulha com 1.000 agulhas está em uma média de R$ 230. Mas são 1.000, é muita agulha. Para quem usa dry, consegue entender por quê. Você pode usar uma única agulha em vários pontinhos do paciente. Você pode tirar aquela agulha e aplicar no paciente de novo. Então, cada saquinho vem 10 agulhinhas. Então, assim, é muito baratinho. As agulhas são centavos, né? Então, é uma técnica muito barata, não requer um recurso financeiro grande. Uma caixinha para dispensar as agulhas também é baratinha, uns R$ 30. Aí, o que as pessoas têm muita insegurança, Laura, é como que eu vou descartar essas agulhas? Uhum. Né? Acha que é uma coisa muito burocrática. Ah, eu vou ter que acionar vigilância sanitária, porque isso causa um receio nas pessoas, né? E não tem nada a ver com esse órgão, né? As caixinhas elas podem ser descartadas ou pelo um convênio que tem com a empresa da prefeitura que recolhe essa caixinha. Então é com a prefeitura da cidade, né? Que nem aqui na minha cidade tem uma rede que recolhe essas caixinhas e não cobra nada. Quando enche a minha caixinha, eu mando um e-mail, eles passam e recolhem. Não tem nada a ver com a vigilância sanitária. Só que tem lugares que dá para levar no postinho de saúde, eles também recolhem. Tem farmácias também que dá para fazer perguntar se faz essa parceria, porque para encher uma caixinha de agulha, Vai agulha, hein? ó, é mais de um ano, juro, sério, de um ano e pouco, e isso se você faz dry, É. né? Porque a E a agulha é muito aceitação das comum. pacientes é boa? Quando você fala, ah, eu vou fazer, elas gostam, como é que é? Então, no começo, quando eu falo que vou colocar agulha, ninguém gosta, né? Mas tem que explicar. Eu acho que, assim, passar informação. Olha, a agulha é fininha, você vai sentir um incômodo, né? Porque você está aplicando um objeto pontiagudo. Mas o grande, assim, a grande vantagem é o depois. Uhum. Então, quando a paciente chega, que não está com uma amplitude de movimento, você aplica o draquinho, trapézio, e ela, depois que eu tiro a agulha, ela, né, faz o movimento, ela, é isso, não é, Laura? É. Santa essa Nossa! agulha, né? E aí a agulha vira, nossa, que agulha santa, é assim mesmo. Aí a gente consegue mudar porque traz resultado, é isso que elas querem, né? É, eu acho que isso é o que elas querem, o que nós precisamos oferecer, e é o que É, faz, né, o boca a boca aí do trabalho que a gente faz, que vai divulgando, é esse resultado imediato, né? Ah, não é assim, vamos fazendo, daqui 5, 10 sessões a gente vê como é que tá, não, é fazer agora, o resultado já vem agora mesmo, né? E a gente já vai saindo melhor, né, do que estava. Eu acho que isso, ainda que elas tenham alguma aversão, a gente ouve muito também, depois de tudo que eu passei, essas agulhinhas não são nada, né? A gente ouve isso. Ai, pode pôr, doutora, porque tudo que eu já passei nesse tratamento, isso não é nada. Antes fosse tudo assim, né? E então tem esse lado aí também da dor, né? Que a gente ainda alivia nesse contexto emocional, né? Que é muito bom mesmo. Com certeza. Bem, Dani, nós vamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Você vê como é que passa rápido, né? Nossa, voou. Quando o assunto é gostoso. Aí, você quer deixar um recado? Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha bacana? Olha, eu gostaria assim que as pessoas lessem sobre a síndrome miofascial na oncologia, nos pacientes oncológicos, né? É, acreditassem na técnica, né? Entendam o contexto da técnica que ela é usada, é, e se encorajem em fazer, porque também quem aplica às vezes tem uma versão, ai, mas é agulha, né? O
começo é difícil para todo mundo. Eu também já fui aluna para aprender a técnica, né? Eu também sentei lá e falei, ai meu Deus, eu vou conseguir colocar isso, né? E a gente consegue, porque tem treino, tem, né? Então, assim, não deixem de ter aí essa melhora, oferecer essa melhora para os pacientes, tão maravilhosa por conta desse medo, né, do novo. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso e para trazer essa melhora para os nossos pacientes. É muito gratificante, é, é, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Eu adoro tratar com dry, assim como eu adoro usar o laser também, uso muito, associo demais, né? Laser, eu aplico dry, aplico laser. É quase uma regrinha assim, né? Um protocolo, né? Então, agrega muito e eu queria que todos os meus colegas se encorajassem para estudar e aprender a aplicar dry, que é É, maravilhoso. eu acho que esse vídeo que a gente está gravando serve muito para as pessoas procurarem sobre o que é, né? Quer dizer, às vezes eu ouço falar, não sei o que é, né? Tem artigos científicos assim sobre o assunto, mostrando, existe uma explicação fisiológica, não é uma coisa assim, ah, eu ponho uma agulha, você vê que é uma coisa diferente do que se faz na acupuntura, é uma outra ideia, um outro princípio. Você vê que só a agulha é semelhante, mas é tudo diferente. É uma questão muito ligada à reabilitação, né? Assim, músculo-esquelética. E isso pode acontecer em várias áreas, né? Vai acontecer na onco, mas vai acontecer aí se for tratar pelve, se for tratar dermato, se for tratar outras áreas da fisioterapia. Sempre tem esse componente muscular aí envolvido. Então, é mais uma técnica aí para trazer, para somar, né, ao que você está fazendo. Então, eu queria te agradecer muito, Dani, por você ter reservado um tempo aqui para conversar conosco. Eu acho que é muito importante a gente ter um canal para mostrar opções, né? Nós precisamos ser profissionais da saúde melhores, porque nós temos muitos pacientes precisando. Eu costumo falar muito nas minhas aulas, né? Há muitos anos atrás, os pacientes tinham câncer e morriam. Hoje eles não morrem mais. Nós temos uma sobrevida grande. Então, nós temos muitos casos que só aumentam a cada ano de casos novos, mas nós temos uma capacidade de recuperação pelos avanços aí cirúrgicos, tratamentos complementares muito importante. E nós que trabalhamos com reabilitação precisamos dar qualidade de vida para essa quantidade de anos que os pacientes têm mais. Então, não dá mais para ficar com uma limitação de amplitude de movimento e viver com dor, então, é uma tristeza, né? Quer dizer, isso impacta negativamente em vários momentos aí da vida. Então, é importante a gente ter cada vez mais recursos, e atualizar, ver quais as técnicas que estão chegando, que as pessoas já estão usando aí com bons resultados aí para trazer para os nossos pacientes. Então, muito obrigada, Dani. Né, que você tenha cada vez mais sucesso aí com o Drive, que eu já sei que é um sucesso, né? O curso, a técnica, que você possa disseminar cada vez mais por aí. Obrigada, Laura e Ju, pela oportunidade. Obrigada Tchau, mesmo. pessoal. Até o Tchau, próximo vídeo do gente. canal do YouTube da Eletrion.